Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez aqui trazendo um assunto interessante para a gente debater. E o assunto é arte digital versus arte tradicional. Qual é a melhor, qual é a pior? Existe melhor, existe a pior? Qual que você prefere, qual que você não prefere? E caso você tenha se interessado pelo tema desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, para que esse conteúdo possa chegar até mais pessoas que também precisam desse conteúdo. E vamos começar aqui mais um debate, né? Há pouco tempo atrás eu vi uma guerra mundial Z no YouTube, no Facebook, em grupos de desenhos, né? Onde as pessoas ficavam falando, se matando, se degladiando para ver qual era a melhor arte, né? Se era a arte tradicional ou a digital, o que é uma extrema bobeira, porque não existe isso, mas vamos debater ao longo do vídeo. Então essa discussão ela estava se abrangendo para outras áreas do desenho, né? Era ilustradores versus desenhistas, era mangakás tradicionais versus mangakás com artes digitais. Tem essa discussão, ela abrange também para o lado do desenho realista. E de começo é uma bobagem gigantesca, né? Ficar se comparando a artes no geral, porque não existe, a gente não tem que se dividir aqui entre um artista ou outro, a gente tem que complementar para o conceito artístico, para o nosso cenário aqui no Brasil, que é extremamente fraco se comparado aos outros países. Então, se a gente não se junta para um bem maior, a gente não vai chegar em absolutamente lugar nenhum com esse tipo de discussão besta na internet. Então, eu comecei, como todos desenhistas, né, como todos amantes do desenho começam, no papel, né? No começo a gente não tem acessibilidade a desenhos digitais ou ao próprio realismo, né? Porque isso no começo é inviável para quem está começando. Geralmente a gente começa com estilos mais simples, como cartoon, animes, e a gente começa no papel porque é o que a gente tem. É os materiais mais fáceis que a gente encontra no início da prática do desenho. E hoje, com mais noção do desenho, né, com mais experiência do desenho, eu continuo preferindo o papel, continuo preferindo o estilo japonês, por mais que eu tenha, por mais que eu estude técnicas para fazer desenhos melhores. Então vai muito da sua identificação no desenho. E mais respeito quem pratica o desenho realista, respeito quem pratica o desenho digital, até porque eu faço também desenhos digitais, pinturas, ilustrações digitais. Então, por mais que você tenha preferência por um determinado estilo de desenho, você tem que respeitar aquele estilo que você não prefere para sua prática, né? E isso não tem nenhum problema, né? Você escolher só um estilo de desenho. Isso significa que você quer se especializar em uma só área, né? Há também aquelas pessoas que praticam diversos estudos para serem desenhistas completos, né? O que não há problema também. O que te deixa mais completo para o mercado também, né? Justamente hoje está embaçado. Justamente para o brasileiro que tem essa carência do mercado, né? Então, geralmente o cara que é artista brasileiro, ele tem que ser o faz de tudo, né? Ele tem que saber sobre arte digital, ele tem que saber sobre arte digital, ele tem que saber sobre diversas técnicas para ele poder fazer o seu próprio trabalho na sua própria casa e sobreviver aí nessa escassez do mercado.
Então, essa briga, essa divisão que as pessoas têm não faz absolutamente sentido nenhum diante do nosso cenário atual aqui no Brasil, né? A gente tem que buscar incentivar todos os estilos, né? Que seja tradicional, o ilustrador, o mangaka, o desenhista de cartoon. Todos esses caras, eles devem ser motivados para continuar desenhando, para continuar fomentando a nossa prática, a nossa indústria aqui nesse país. Então não existe, em relação à arte digital ou à tradicional, não existe melhor nem pior, existe apenas a preferência que você tenha sobre aquela determinada área, né? É interessante você praticar, se fosse dar minha opinião, né? Aqui você pode discordar, mas eu acho que é de extrema importância o artista saber mexer com arte digital, porque isso te possibilita a trabalhar no desenho, né, à distância. Você pode enviar o seu portfólio, você pode enviar o seu material, você pode trabalhar com empresas à distância, né? Então a internet ela meio que facilitou sobre isso. E você sabendo mexer com a arte digital, né, você sabendo manipular meio que basicamente a arte digital, isso facilita a sua carreira como desenhista, porque você pode trabalhar à distância, como é o caso de brasileiros que trabalham para empresas internacionais, como a gente vê por aí, né? Então eles enviam os desenhos deles pelo e-mail, de outras formas, né? E conseguem trabalhar à distância, né? E isso facilita bastante. E o cenário dos mangakas também tá mudando bastante no Japão, porque os artistas que trabalhavam de modo tradicional, com caneta bico de pena e papéis, eles também estão migrando para a arte tradicional, né? Ou os que não migraram, eles usam da arte tradicional para fazer alguns detalhes na obra deles, né? Para facilitar o trabalho, né? O que sai bem mais rápido também. Então você vê artistas aí como o próprio aquele mangaka do One Piece, ó. O mangaka do One Punch Man, Yusuke Murata, o nome dele. Você vê que ele usa bastante também a arte tradicional e a arte digital para fazer alguns efeitos de luz, de luz do dia no desenho, né? Então você vê isso, então é nítido na arte dele, no mangá, essa influência do digital. Então basicamente é isso, um complementa o outro, né? Não existe melhor nem pior. Um vai sempre complementar o outro. Tudo na arte na nossa visão seria para complementar, né? A gente tem que ter essa visão e não para essa visão separatista que as pessoas têm de levar tudo para discussão, levar tudo para briga, como a gente vê as pessoas fazendo. Então essa discussão, essa separação, ela não deve ter no mundo do desenho, justamente porque o nosso cenário aqui é muito fraco. Então essa discussão ela não deve existir, né? Ela não agrega em nada para o nosso cenário. Então basicamente é isso. Não existe o melhor nem o pior. Existe a sua preferência sobre aquele assunto, sobre aquele estilo de desenho, e sempre respeitando aí o estilo que você não se identifica, né? Porque todos têm a sua importância no mercado.